Resolução de um exercício do máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. A resolução destes exercícios podem ter dois métodos diferentes. Eu agora neste primeiro vídeo vou me debruçar apenas sobre o primeiro método, ou um dos métodos que vocês podem utilizar, e depois a seguir, no vídeo seguinte, farei de outra forma o mesmo exercício com os mesmos valores para vocês verificarem como é que se pode fazer tanto de uma forma como da outra. Ora bem, vamos colocar aqui, por exemplo, um exemplo em que eu queria calcular o mínimo múltiplo comum de 20 e 35. Ora bem, como é que eu posso calcular o mínimo múltiplo comum de 20 e 35? Como o próprio nome diz, é mínimo múltiplo comum. Portanto, então, o melhor que eu tenho a fazer aqui, posso fazer neste método, faço os múltiplos de 20 e os múltiplos de 35. Ora bem, os múltiplos de 20 quer dizer que os múltiplos iniciam-se sempre por 0, independentemente do valor que aqui esteja, e depois a seguir vou sempre somando 20. Portanto, o que é que eu estou a tentar dizer com isto? Seria 20 mais 20, 40, mais 20, 60, mais 20, 80, mais 20, 100, mais 20, 120, mais 20, 140, por aí fora. Pronto. Depois, aqui para 35, ora bem, fazemos a mesma coisa, portanto, colocamos aqui o 0 inicialmente, e depois aqui o 35, e agora vamos sempre somando 35 ao anterior, ao termo anterior. Portanto, 35 mais 35, 70. 70 mais 35, 105. E depois, 105 mais 35, 140. Vírgula. Depois podemos pôr aqui 3 pontinhos, reticências, porque depois isto, obviamente, que ia sempre continuando. Aqui a gente íamos sempre somando mais 20, aqui íamos sempre somando mais 35. Pronto. E terminei aqui porquê? Porque se vocês verificarem, quando ele diz mínimo múltiplo comum de 20 e 35, tirando o 0, que é sempre um múltiplo que é comum, não se vai contar com o 0. Então, o único mínimo múltiplo comum mais pequeno que encontra-se, olhando para os múltiplos de 20 e para os múltiplos de 35, o único número que é comum, mais pequeno, será o 140. Portanto, este 140 que aqui está não é nada mais nem nada menos do que o mínimo múltiplo comum, okay, de 20 e 35. Portanto, eu posso concluir que o mínimo múltiplo comum seria 140. Ora bem, máximo, agora vamos avançar aqui para o máximo divisor comum. Portanto, máximo divisor comum de 20 e 35. Vamos aproveitar o mesmo. Portanto, basicamente, agora em vez de fazer os múltiplos, vou fazer os divisores. Não é? Porque o próprio nome diz máximo divisor comum. O outro anterior era mínimo múltiplo comum. Por isso fiz os múltiplos. Aqui, como falam em divisores, vou fazer os divisores. Portanto, divisores de 20. E agora, coloco sempre o 1 e o próprio número aqui. Pronto. Isto é uma maneira da gente fazer isto de forma a que, portanto, 20 a dividir por 2. Portanto, agora vamos dividindo por 2. Portanto, divide-se por 2 e daria 10. 20 a dividir por 3, não dá. 20 a dividir por 4 vai dar 5 aqui. Portanto, agora, daqui não existem mais divisores. Muito importante para realizar aqui os divisores, mais do que os múltiplos é mais fácil porque basta ir somando o mesmo valor sempre ao termo anterior. Aqui é saber muito bem a regra dos divisores, para sabermos, por exemplo, que o 20 não era divisível por 3, como não seria divisível por 9, como não seria divisível por outros valores. Portanto, temos que conhecer muito bem a parte dos divisores, a matéria que está anteriormente. Agora, aqui, portanto, divisores de 20, já está. Agora vamos realizar aqui os divisores de 35. Ora bem, os divisores de 35, pomos aqui o 1 e aqui o 35. Pronto. E agora, ora bem, os divisores de 35, o 2 não é divisor de 35, o 3 também não, o 4 não, e temos finalmente o 5. Ora bem, e qual é que é o número que multiplica por 5 que vai dar 35 na tabuada? O 7. Portanto, quer dizer que existem aqui, não existem mais nenhum número entre, portanto, o 5 e o 7, não existe mais nenhum número aqui que seja divisível por 35. Portanto, agora, como o próprio nome diz, máximo divisor comum. Agora, se nós verificarmos e olharmos aqui com atenção, vamos colocar aqui com uma cor diferente do anterior, qual é que é o único divisor que é igual, tanto no 20 como no 35? Facilmente concluímos que seria o 5. Portanto, então quer dizer que
O máximo divisor comum de 20 e 35 era igual a 5.